Então, como sempre, tentando ser breve, tentando ser justo, tentando ser prático, tentando ser inteligente. Então, com a vitória do candidato à presidência Jair Bolsonaro, uma vitória que se deu de maneira folgada, com, né, bastante vantagem para ele, fica fácil para qualquer pessoa que tenha dois neurônios perceber que o protesto, o apelo por um Brasil mais autêntico, mais patriótico, mais consistente, mais raiz, ele estava sendo dado em uníssono com o candidato, com o deputado, né? E isso se deu de maneira espontânea, né? E quem estava nessa luta era o deputado Jair Bolsonaro e mais alguns poucos grupos de autoridades políticas. Porém, assim como alguns já estão fazendo isso, eu também vou fazer esse reconhecimento aqui. A pessoa que de fato desencadeou esse processo de amadurecimento espiritual, intelectual aqui no Brasil, e que começou isso basicamente sozinha, foi o professor Olavo de Carvalho, que já há pelo menos há uns 30 anos, por meio de livros, de artigos, de palestras, de aulas, de entrevistas, vem fazendo um intenso trabalho de despertar as consciências para uma realidade maior, mais objetiva, né? O professor Olavo é um grande intelectual, um gênio intelectual, e no passado ele também fez parte do Partido Comunista. Ele conhece essa gente de trás para diante. Ele participou, ele já é, ele apoiou isso de corpo e alma. E percebendo o seu erro, o que ele fez? Aproveitou toda a sua capacidade intelectual para reverter esse processo. E ele conseguiu. Se vocês pegarem, por exemplo, a entrevista que ele concedeu à Rede Vida, acho que em 2004, se não me engano, você vê que quando ele explica sobre a educação aqui no Brasil, o fracasso da educação aqui no Brasil e como ela deveria ser resgatada, aquela educação que vai formar o espírito, que vai conduzir o jovem para a sua verdadeira vocação, né, que vai torná-lo mais inteligente, que vai formar a sua intelectualidade, essa educação, vamos dizer, mais conservadora, mais tradicional, né, mais aquela educação que realmente respeita todas as fases de desenvolvimento espiritual, intelectual da criança e do jovem, ele disse que esse resgate não seria fácil, que talvez ele deveria se processar em grupos pequenos, né, e expandindo-se aos poucos. E isso literalmente aconteceu. Grupos pequenos foram se formando e hoje você tem vários. Inclusive você tem vários canais no YouTube promovendo isso aí, né? E um dos primeiros a fazer isso foi o próprio Miguel Najib, com a Escola Sem Partido. Então, o professor Olavo realmente é o gênio que conseguiu, de certa forma, resgatar esses valores que estavam adormecidos aqui no Brasil, né? E conseguir fazer com que, de maneira progressiva, inteligente, vamos dizer, os partidos de esquerda, os grupos de esquerda começassem a ficar mais marginalizados, né? Você vê que partidos de esquerda estão perdendo força aqui no Brasil. Mas não devemos nos iludir, nem subestimar. Os grupos de esquerda eles vão estar sempre se reorganizando, seja nacional, seja internacionalmente. E, no meu caso, o palpite que eu dou aqui é o seguinte: como o governo do Jair Bolsonaro já vai ser taxado, já está sendo taxado de algo muito próximo ao regime militar, né, como um sujeito de estilo ditatorial, né, conservador, extrema direita, fascista, enfim, como ele vai ser acusado de tudo isso, né, os grupos de esquerda vamos dizer, vão equipará-lo ao regime militar, a um ditador, a uma pessoa intolerante que vai estabelecer um Estado que vai oprimir, que vai perseguir, que vai prender e matar. O meu medo é que justamente esse pessoal da velha guarda, daquela guarda dos anos 60 e 70, que participaram daquele olho, assim, que estiveram ali no olho do furacão dos conflitos, os conflitos armados entre guerrilheiros e militares, meados dos anos 60 e meados dos anos 70, essa velha guarda, eles vão começar de certa forma a cooptar a juventude de agora. E quem sabe despertá-la para esse velho espírito militante, guerrilheiro, agressivo. E quem mais poderia ser o motor, a bucha de canhão, o fator de maior, vamos dizer,
com mais energia do que a juventude para se processar toda uma agitação dessa forma. Porque não tem prato mais cheio para um movimento revolucionário que começa a se desencadear do que a juventude, porque sempre todo movimento revolucionário começa com o estabelecimento de um caos. Qualquer estudo decente sobre marxismo, leninismo e sobre comunismo vai explicar isso. Aliás, é só conhecer um pouco da Revolução Francesa. Então, o meu medo é isso, que a juventude comece, e já está sendo, de certa forma, seduzida, né, a participar de agitações desta natureza. Então é para isso que todos têm que estar com os olhos abertos, tentar conduzir a juventude pela senda reta, né, pelo caminho do amadurecimento, da inteligência, da busca da verdade, da busca de um sentido para a vida, e não de tornar-se militantes. Todo jovem, ele está sempre cheio de energia, cheio de desejos, cheio de paixões. Ele ainda não tem muito, todos nós, como somos jovens, não temos conteúdo, nós buscamos o conteúdo, buscamos nos afirmar, buscamos nos identificar com algo. Mas é claro que isso são fases, e nós precisamos sair desse caos mesmo, esse caldeirão de impulsos que, vamos dizer, somos no início, na nossa juventude, na nossa adolescência. Tudo isso vai se sublimando, vai se aperfeiçoando, né? Nós vamos, como diria no lema da alquimia, né, tal como o próprio professor Olavo explicou, nós vamos nos aperfeiçoando, nós vamos certas substâncias, certos fatores vão se diluindo e outros vão se sublimando e se cristalizando, vai se formando, se tornando uma forma mais autêntica. Isso em todo o processo de amadurecimento. O que movimentos de esquerda fazem é exatamente o contrário. Era fazer com que a juventude enverede para um caminho que é o caminho, vamos dizer, da perdição, da ilusão, da autodestruição, né? É o caminho militante, é o caminho da atitude radical e vamos dizer assim, do auto-sacrificar-se em prol de uma verdade, de um suposto valor. Quando, na verdade, toda educação autêntica, toda educação responsável, ela visa a respeitar a individualidade, né, em primeiro lugar. E para que isso se expanda para a coletividade também. O próprio Fritjof Schromm já explicou isso aí, que é preciso proteger o indivíduo da coletividade e também a coletividade do indivíduo, porque afinal de contas, por exemplo, um Lenin, um Hitler, um Stalin eram indivíduos que conseguiram seduzir toda uma coletividade também. Então, esse equilíbrio, né, tem que ser estabelecido. E é claro que vamos dizer assim, o amadurecimento é um processo doloroso, mas nós devemos levá-los adiante. Não dá para nos prendermos aos nossos sonhos e ao nosso mundo subjetivo. Nós temos que conhecer, nós temos que nos ligar à realidade objetiva, que é muito maior que nós. Então é mais ou menos isso. E, vamos dizer assim, vou usar um exemplo aqui. Você pega os movimentos punks, não o movimento punk antigo, vamos dizer, de mais de 100 anos atrás. Estou vendo o movimento punk da nossa geração, que ele se processou em forma de culturas alternativas, de música, do meados dos anos 70 para cá. E você vê ali que, a princípio, vamos dizer, sendo um movimento de cultura alternativa, na verdade, ele tende muito mais à esquerda. Por quê? Porque, vamos dizer assim, sendo anarquista e não querendo se posicionar nem um lado nem o outro, mas sempre estando disposto ao caos, à extravagância, né, à agressividade, são muito mais fáceis de serem cooptados pela esquerda, né? Então, por mais que eles mandem a esquerda ou a direita tomar no cu, a tendência deles é muito mais revolucionária, né, do que propriamente anarquista. Então não dá, a gente tem que amadurecer e os grupos de jovens, vamos dizer assim, entusiastas, que eventualmente estejam
se ligando aos grupos de esquerda, eles vão ter que tomar atento de que, na verdade, toda essa fase, esse caos, ele vai ter que ser ordenado, ele vai ter que ser sublimado, aperfeiçoado para se atingir uma verdade. Então, todos esses jovens que estão engajados em movimentos de esquerda, eles vão de fato ter que saber justificar sua posição, né? Ou então, pelo menos, apresentar uma alternativa ao governo que vai ser estabelecido no próximo ano. E se eles não souberem fazer isso, é porque não estão sendo educados. É porque estão sendo apenas, vamos dizer assim, utilizados como linha de frente para se estabelecer um novo caos revolucionário e se tentar destruir o governo que está por vir. Então é claro que nós temos todos que estar atentos e temos todos que buscar fazer a nossa parte, no sentido de alertar, de esclarecer as pessoas. Na medida que vamos nos esclarecendo, vamos procurando expandir a nossa consciência, o nosso universo, para que ele atinja mais pessoas, de maneira positiva e objetiva, respeitando a individualidade de cada um. Era mais ou menos isso.